boa tarde a todos vocês, que alegria rever aqui esses rostinhos aí tão queridos. Hoje nós estamos aqui reunidos com um grupo muito seleto para conversarmos a respeito dos planos de expansão no Brasil da Fun Academy. E para falar sobre isso, nós temos aqui o Adriano Magalhães, ele é embaixador e master franqueado dessa marca. E também temos a presença da Sana Lukander, que é a CEO da Fun Academy. Adriano, seja muito bem-vindo aqui com esse grupo. E Sana, welcome again. Adriano, a palavra está com você. Obrigado, Sônia, obrigado. Bom, primeiramente eu queria agradecer à Humus, né? A Sônia, a Thalita, toda a equipe da Humus, que sempre vem apoiando a educação e levando educadores, né, em prol de conhecimento em várias, né, principalmente na Finlândia. Quando eu estava comentando com a Sana que eu sou um fã do trabalho da Humus, todos os anos eu participo do GEDUC, estou sempre muito próximo do trabalho que é feito lá. Então, obrigado, Sônia, obrigado, Thalita, obrigado também a presença, né, de vocês que estão aqui. A gente vai conversar, então, na primeira etapa, a Sana vai trazer à luz um pouco do que é a Fun Academy, a Sana que é a CEO e cofundadora, e vai, obviamente, ao final também esclarecer algumas dúvidas de quem quiser fazer alguma pergunta especificamente para a Sana ou para mim. Em seguida, eu vou apresentar um pouco do background de educação, vou falar rapidamente do trabalho do case study da Mapleberry, que é de onde eu venho, né? Abri quase 300 escolas ao longo de quase 4 anos. Então, vou contar rapidamente um pouco do case study. Em seguida, vou contar um pouco sobre a história da FAN, como eu cheguei até a FAN, quais os planos da Finlândia, né, aqui no Brasil, da Sana e todo o corpo docente. E vou falar um pouco sobre investimento também, como que a gente pode configurar uma possível parceria. E, ao final, a gente abre para perguntas e abre esse fórum de troca de ideias, né? Então, o objetivo nesse primeiro contato é, de fato, conversar com um small group. Sana, you are very welcome. Well, it's a pleasure to be with us here. So we have a very small group, as Sonia said. So the word is with you. Thank you so much. It's wonderful to be here with all of you. I'm sorry I'm outside and the train might make some noise in the background when it passes by, but maybe we will somehow manage. Compensate. Yeah, you can look at the landscape, and I'll take you to look at my children's playhouse in a while. But yes, great to be here, and I think this is just an honor to be able to be discussing early childhood education together with all of you. And for me, this is just like a first, very, very brief introduction, and I hope we will be able to go more deeply into the collaboration in our next meetings. But just to give you an idea of where we come from. So Fun Academy is an early childhood education company based in Finland, but we work mostly in other countries because we want to learn from other countries. So one reason why we are here is because we want to learn from you. We believe that education is dynamic and it should not be siloed. We should be sharing so much more than we do, learning from each other, with each other. And what we should be doing is creating the future of education together. And that's what Fun Academy is all about. So we want to create a better future for all young children together. So this is as a business model, this is kind of like a franchise and a push model. But if we forget about the business model side of things, pedagogically, this is collaboration. And I think one important part is that we're not pushing a Finnish curriculum. We want to develop and create a curriculum together
because we honestly believe that education is so sensitive, and it has to be connected to the local context. It has to come from the local culture. It has to feel like our own. All the families, all the children need to be comfortable with the educational environment and with the contents and with the way we interact with the children. So it's a collaboration, but we are learning from Finland. So honestly speaking, this is not a Finnish school, but it's inspired by Finland. So what we are trying to take from Finland is what works here, and then we together look at how do we make something work in Brazil that is inspired by what Finland is doing right. So Fun Academy is in Finland, but we've been working in many parts of the world with many different pedagogical approaches, and we've been putting those together. So this is more of an international approach than just Finnish. I myself, I'm a Montessori guide, Montessori teacher, AMI trained in the 3 to 6 year age group. I am not a Finnish teacher, and I haven't worked in Finland in kindergartens except for the Montessori area where I've been doing my observations and studies. But I've personally always been working in the content industry, so textbook industry, creating content for Finnish schools at all levels. So that's what I've been doing pretty much my entire adult life. And then I escaped the textbook publishing and went to join Rovio, the Angry Birds company. And I think it's important for me to mention that gaming industry time, because when I left education and went to a gaming company, I learned so much about the creative technology industry, about the different kinds of jobs that now already exist. I received an even deeper understanding of the fact that we don't even know what professions will be existing when the children that we work with will be grown up. And the creative tech industry helped understand more about how to engage, how to motivate, how to get children and teachers as students to want to do the repetitions that are necessary for education and for learning to happen, but to do that in a voluntary way, to make education feel like a joy, a gift, something fun. That's why we call our approach fun learning, because what we're trying to do is get people hooked on learning so that they're actually addicted to learning itself. We as adults, we don't know what the children need to learn, what knowledge items, what certain knowledge they will be needing in the future, because we don't know what professions will exist. We don't know what kind of challenges our children will be facing. But what we do know is that all children deserve to have a set of future skills, life skills. And those skills are what we want to be continuously working on together. And those life skills are universal. So we might have some academics that Finnish children need to learn before they go to a Finnish school. You might have some certain prerequisites, certain aims for the children to be school ready in Brazil. And those might be different. And that's why we're not pushing a curriculum, because we have differences in what the children need to know for school, for example, or for their physical environment. Like here, we need to dress for the cold winter and so on. So there are culturally like relevant things that children need to learn that are different. But what is the same are the future skills. All our children need to be learning how to collaborate and negotiate, work in this kind of a like international collaboration, like what we're doing right now. So their life will be filled with needs for certain life skills. And in the Finnish educational system, we call them transversal skills. So we at Fun Academy have been looking at the Finnish national curriculum, and from there,
looking at the transversal skills that the Finnish educational system wants to instill in the Finnish children. And then we've been comparing those skills to STEM skills and like different kinds of life skills that we find in different cultures and different countries. And we've been like packaging that into like consistent, coherent, universal life skill package that we will be sharing with you. And then we found 7 statements that we believe need to be true for fun learning to happen. And with fun learning, we don't mean that the children should just be having a party in a school, and we do not mean that the teacher should be an entertainer for the children. But what we do mean is that when you love what you do, you learn. So learning is fun when you love what you do. That's one of the main statements. And when we let the children do something that they love to do, we as educators, we can then be observing what their strengths are, what their learning strategies are, and then we can help the children learn something that they're not so excited about, not so passionate about. Because of course it's easy for us to be excited about and learn something when we're really passionate and excited about something, but then we have to learn things that are not so much fun. And then it would be so much easier if we could connect our own like strong learning strengths to learn also those skills or needed learnings through our own learning strengths. And so a lot of what we're talking about at Fun Academy is observing the children and learning about their individual learning strengths. So learning is fun when you love what you do, but learning is fun when it's fun to fail. We're also trying to help the children understand the value and strength of making mistakes and failing. And actually, that's usually not so much a problem with the children, but sometimes with the teachers and especially with the parents. So a lot of the things that we do and discuss are also connected to how do we tell the parents why we're doing what we're doing? Why are we trusting play and exploration as strong means for education to happen? Why are we teaching less? Why are we letting the children learn more? So a lot of discussion will be also going on about how do we communicate what we do in our classrooms to the parents who need to also understand our fun and playful way of learning and supporting each child. Learning is fun when the environment is inspiring. And I think this is also one thing that I want to mention. With an inspiring environment, we don't mean so much like a branded or like a franchised, like beautiful building. Okay, of course we want that too, but that's so secondary to creating actually a rich environment, which means that we have lots of inspirational materials and opportunities for the children to be like safe in their rich, inspiring environment. This is a big like piece in our Fun Learning Educator teacher training program, looking at how do we constantly make our learning environments better, and what do we mean by a learning environment? What's the classroom's role? What's the entire school building's roles? What happens outside the school in the yard area? But then again, what happens and how do we learn further away from the school building? So the learning environment is something that we very much look at with our teachers. And learning is fun when we are all appreciated for who we are. So we, as Finnish people, but also with Fun Academy, we look at an inclusive way to education. We want as heterogenic like classroom setup as possible, also to help the children understand that we are different. But then again, when we're different, we find similarities, we find things that we have in common. So we're kind of doing a secret piecework when we're working with the children in an inclusive environment, in an inspiring environment, and in this kind of a like international context that we're trying to also develop here. Because part of the inspiring environment for children is also their connection to the world. And this is where digital plays a role.
we're not so much about learning games. We're not against learning games either, because they might be a terrific solution to some situations, but we really want to use digital for creativity and connectivity, helping the children, helping them see the world, helping them to connect to their peers in other parts of the world. So part of what we're going to be doing together is figuring out ways that work for your children and our children, so that they can be communicating and learning from and with each other in an international environment. So this is where digital plays a very strong role. And what we've been noticing is that also is something that we want to work on together with the teachers. Teachers need to feel comfortable with their environment. Teachers need to feel very, very comfortable with their tools that they're using. And teachers need to know why they bring something into the classroom. So this is also a big discussion point for us, like screen time. What does that mean for us in the classroom? How do we help the parents lessen their own screen time, so that the parents actually will be spending more real time communication with their children? So there are so many different topics that I would love to discuss in more detail with you, but let's leave this at a lighter level and brief. But I think what I really want to say here is that what we're wanting to bring is the Finnish experience on a platter, like a buffet table for us to be looking at and figuring out together what parts of this will work in Brazil and what not, and testing and trying and building a better future for all of our children together. So really looking forward to working all of the amazing experts that I see we already have at the table, and hoping to be able to work with you in a very near future in more detail. Thank you, Senna. I'm gonna try here to summarize and translate that in Portuguese. It was an amazing introduction. Well, it's a tough job for me to summarize all of your words. So, well, just changing here for Portuguese. Pessoal, bom, vou tentar fazer um resumo aqui do que a Sana trouxe, né? E obviamente eu vou compartilhar uma apresentação que vai esclarecer ainda mais o que é a Fan Academy, que vai complementar o que a Sana trouxe. A Sana começou a fala dela falando de que a mentalidade dos finlandeses, a ideia da Fan Academy não é do not push the currículo, não é trazer, ter um currículo pronto e simplesmente fazer um copy-paste para a realidade brasileira, porque a realidade brasileira é muito diferente da realidade finlandesa. E ela conseguiu sintetizar o principal valor que eu anotei aqui a frase, né? Que learning is fun when you love what you do, né? Que a aprendizagem, né, acontece quando você de fato ama o que faz. E isso está ligado à motivação. Quando a criança tem de fato uma motivação, um significado dentro de um contexto, né? Ela atua dentro de um contexto que faz sentido para ela, aí sim a mágica acontece, a criança e os nossos alunos se desenvolvem com muito mais facilidade, né? Então, essa frase, para mim, sintetiza demais o que é a Fan Academy. Ela falou muito sobre habilidades, né? Desenvolvimento de habilidades, a comunicação, o digital, que é um grande DNA da Fan por conta da Rovio. Ele precisa ser utilizado dentro de um contexto, então ela usou a comunicação intercultural, então falou sobre a importância do professor também, né, do professor estar no ambiente que favoreça a aprendizagem, um ambiente também inspirador, o ambiente precisa ser inspirador. Então eu tentei resumir um pouco. A gente vai ter oportunidade, em ocasiões futuras, de dialogar com mais profundidade junto com a equipe da Sana. E agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar sequência.
Vamos lá? Todos conseguem enxergar? Sônia, está conseguindo? Está tudo bem. Pode Maravilha. Brevemente, uma apresentação rápida do Adriano. Sou formado na USP em Publicidade, fiz uma pós na Universidade de Manchester. Estou quase 20 anos atuando com franchising. Tenho esse background e boa parte dele ligado à educação, no setor de educação. Sou master franqueado, a gente tem um modelo de franquia como mote de crescimento, e eu vou contar um pouco sobre como se dará esse crescimento no Brasil. Sou mentor na Associação Brasileira de Franchise, então, os cursos de expansão de redes de franquias, gestão de franquias, então, estou envolvido com a Associação Brasileira de Franchise, e agora o que me trouxe muita visibilidade, que me ajudou a entender mais sobre o universo da educação foi a Maple Bear. Então, de 2017 até 2020, eu estive à frente da Maple Bear, desenvolvendo escolas em todo o Brasil. A gente chegou a quase 260 escolas. Então, foi um período muito rico, consegui, de fato, entender as diferentes áreas do Brasil, as peculiaridades, dialogar com diferentes educadores, participar de grandes eventos de educação. Então, isso me fez, me tornou um apaixonado pela área, né? E, por isso, após entregar aqui, de fato, o que eu prometi, o que eu me comprometi com a Maple Bear, eu decidi seguir através de uma instituição finlandesa. E já ajudei mais de 400 franquias. Então, esse é um rápido background, os cursos de expansão que a gente participa, um pouco da minha jornada. Então, a Maple Bear sempre foi o que, de fato, me trouxe muitos insights, uma visão mais ampla sobre o que é, de fato, esse mercado. Até no Quirguistão tive também presença internacional, com franquia, também tem bastante... Tem um pouco de estrada nesse setor. E falando sobre a Maple Bear, essa aqui é a curva de crescimento, né? Então, em 2017 foram 12 unidades, segundo ano de operação, 50 unidades, terceiro ano, 62 e quarto ano, 55. Apesar de o crescimento ter sido acelerado, e hoje a Maple Bear está abrindo capital em Nasdaq e está ocupando com o ensino canadense, né, áreas em vários países, sempre tudo foi feito com qualidade, sempre houve um processo de seleção criterioso, então isso não se perdeu, apesar de a gente ter acelerado fortemente na época esse processo de crescimento, a qualidade sempre foi uma premissa, né? E foi um período muito rico, onde eu estive muito dentro de sala de aula. Aqui embaixo vocês enxergam aqui os treinamentos. Então, treinamento é a essência do franchising, né? E isso não vai deixar de ser a essência da Fun Academy. A Fun Academy já nasceu através de um programa de capacitação de professores, né? E já figura em 12 países. Então, já tem esse DNA muito forte, nasceu com foco no professor e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Aqui algumas fotos que mostram momentos interessantes, de 12 para 100 colaboradores. A primeira é a convenção digital, então a gente vai falar um pouco sobre o digital dentro desse contexto, e aí junto com o pessoal da IFA aqui embaixo também, que é sempre muito importante estar se alimentando em outros países, né? Essa foi uma inauguração aqui que eu gosto de mostrar, de compartilhar, de Anápolis. E aí eu vou seguir com a FUN em seguida. Nós estamos aqui hoje celebrando uma conquista, a conquista de poder oferecer para as crianças da nossa cidade uma educação como elas merecem, que é uma educação com excelência e agora ainda por cima num prédio espetacular. Não temos palavras para descrever nossa equipe. São pessoas que doam de si mesmas para fazer nossas crianças aprenderem. No método canadense, existe uma preocupação com a criança no sentido dela desenvolver o pensamento crítico, dela desenvolver o raciocínio lógico, dela desenvolver a inteligência emocional. Esse foi o primeiro aluno que na época, né, ser professor nesse país é uma missão, mas ser alfabetizador com certeza é uma vocação e a Maple Bear tem essa identidade. Então,
essa foi minha vida durante quase 4 anos, viajar para diferentes partes do país. Então, como eu disse anteriormente, muito rico, né? Então, e aí, após esse período de abertura de escolas, de expansão da Maple Bear, a gente cumpriu o objetivo, comecei a olhar para diferentes oportunidades fora do país. A Finlândia sempre me chamou a atenção, sempre esteve à frente em relação às atividades, à prática, em relação aos processos, à inovação na área de educação, e um número muito grande de países sempre visitou a Finlândia, né? Inclusive o próprio Grupo SEB que trouxe a Maple Bear, que é canadense, para o Brasil, né? A Concept foi um projeto que o Grupo SEB trouxe, inspirado também na Finlândia. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, foi essa minha inspiração. Puxa, eu vou buscar na fonte, e aí foram quase 9 meses para a gente conseguir concretizar a parceria, né, e assinar um acordo para desenvolver as unidades no Brasil. E aí, quando a gente fala de FAN, a gente fala da Finlândia, né? Apesar, a Sana comentou que a FAN é inspirada na Finlândia, hoje ela nas melhores práticas, né? E eu trouxe aqui um chart para contar um pouco do que aconteceu na Finlândia desde a década de 70. Olha só, pessoal, quando a gente olha aqui uma das principais políticas que a Finlândia implantou, desde a década de 70, isso foi um chart que eu puxei de uma apresentação do ministro da Educação, né? O Pasi. Isso está no YouTube, quem quiser eu compartilho depois, é super legal, assim, é uma palestra que ele dá em Harvard sobre essa reforma que aconteceu. Então, dá uma olhada aqui nesse chart, aqui do lado esquerdo, que o Brasil está coladinho com a Finlândia na década de 70, quando a gente olha para a equidade e a gente olha para a excelência quando a gente avalia matemática, ciências e leitura, né? As principais áreas que o PISA aborda. E aí, desde a década de 70, começou um movimento que versava sobre uma melhor distribuição dos recursos, promovendo a equidade entre as escolas, um investimento maior no professor, né? E aí, aqui são os principais pilares desse Finnish Way. E aí o ministro da Educação ele chama de GERM, é o GERM, né? GERM, que é o Global Education Reform Movement. E aí ele fala sobre colaboração, né? Que a Sana estava imbuído na fala dela, a gente ouviu muito sobre colaboração, personalização. Isso é muito importante, porque cada criança tem um ritmo de aprendizagem diferente, né? E a gente não pode ignorar isso, né? Cada criança tem o seu tem as suas virtudes, os seus vícios. E o professor dentro de sala de aula ele atua muito mais como um mediador, né? Em detrimento daquele velho modelo cartesiano, né? Conteudista, onde o professor ensina e transfere conteúdo para as crianças. Não é essa a ideia, né? Não é isso que... Então, essa personalização vem de encontro a esse ponto. A Trust-Based Responsibility, as escolas têm muita autonomia na Finlândia, né? Então, os municípios têm muita autonomia, os professores, para decidir o que ensinar, obviamente, dentro desse método que está muito mais voltado para a resolução de problemas, que fazem sentido para aquele contexto onde as crianças estão inseridas. Então, cada comunidade, cada escola, ela tem a sua realidade, né? Uma escola aqui do Morumbi, em São Paulo, é diferente de uma escola da Zona Norte de São Paulo, tem as suas necessidades, tem uma cultura diferente. Então, isso é levado em consideração. E a equidade, que ela, de fato, ela consegue transformar uma sociedade. Quando a gente, de fato, traz oportunidades iguais, né? Então, consegue trazer essa homogeneização de oportunidades para as crianças de diferentes classes sociais, quem se beneficia disso é o país. Então, e a Finlândia, né, deu um salto absurdo, e ela saiu de lá atrás, da posição, para o quadrinho ali de High Performance Club, esse quadrinho aqui em cima, falando de equidade e falando da posição da Finlândia no PISA. E o PISA, que são todos educadores aqui, é o Program for International Student Assessment,
que avalia as principais habilidades em ciências, matemática e leitura, a Finlândia deu um salto em 2 décadas. Olha só, isso é muito legal. E outro ponto importante de uma política-chave que foi implantada na Finlândia foi investimento em early childhood, né? No começo. É no começo que a gente sabe aqui, todos sabem aqui da importância do período entre 2 a 7 anos, né? O período onde, de fato, a criança é uma máquina de aprendizagem, onde, de fato, as sinapses acontecem numa velocidade absurda. Então, investir nesse início, né, faz todo sentido para você conseguir, de fato, uma educação de qualidade nos próximos segmentos. E aí, resumidamente, assim, as principais lições que a Finlândia traz, primeiro que a prevenção é muito mais barato que reparação. Então, quando você investe em early childhood, você já começa a desenvolver habilidades, já começa a desenvolver, preparar a criança, né, de uma forma mais ampla, holística, para a vida, né? As escolas precisam competir menos e colaborar mais. Isso é super importante, faz parte do DNA também dos finlandeses. Trocar, o ranking não é importante para... Quando a gente fala de ranking, puxa, a escola X, o PISA, estar em primeiro no PISA, para eles é consequência. Então, de novo, eu recomendo para quem puder, me chama depois do final, compartilhe o link dessa lecture, desse seminário do Ministro da Educação, é muito interessante. Então, colaborar entre si, trocar boas práticas, atividades que deram certo em uma região, que talvez possam servir de inspiração para outros educadores, né? Formar essa nova geração de professores, e isso contribui para transformar a sociedade no médio prazo, né? Não é nem no longo prazo. No médio prazo, a gente viu que em 2 décadas a Finlândia revolucionou, né, a educação no mundo. Gestão dos fundos que se destinam às escolas é chave para a equidade. Então, o ministro da Educação ele fala muito isso, que, né, antes, nessa época, da década de 70, dando exemplo da escola do Morumbi, uma escola que eu falei, escola do Morumbi, escola, né, no Tatuapé, enfim, quando a gente olha, fazendo uma analogia com o Brasil, se você for numa escola pública num bairro mais nobre, talvez você encontre diferenças em relação à entrega de ensino, né, de uma escola numa região mais afastada, na Brasilândia, numa região no Heliópolis, enfim, talvez você perceba a diferença. E essa gestão, os recursos têm que chegar, e às vezes não chega, né? A gente sabe disso, de uma forma mais igualitária. Quarto ponto aqui, pessoal, as escolas precisam estar preparadas para diferentes perfis de crianças, que é a individualização, que eu comentei, né, anteriormente, e não o contrário, né? Não a criança se moldar aos padrões da escola. Então, a escola está preparada para o ensino mais individualizado, para observar a criança atuando dentro de um projeto. Pode ser que com Montessori, né, com o material dourado, lá para aprender matemática, com unidade, dezena, centena e milhar, talvez a criança não consiga aprender dessa forma. E o professor, cabe ao professor, entender, perceber, então vou agrupar cores, vou agrupar animais, patinhos, objetos, para tentar, de fato, oferecer a oportunidade da criança aprender. E toda criança tem seu ritmo, né? A questão do quinto ponto aqui, pessoal, questão da autonomia. Então, os municípios e as escolas têm autonomia para decidirem sobre o currículo. O problem solving, PBL como base. Então, a questão das habilidades, a Sana falou bastante sobre habilidades para a vida, ela falou life skills, eu anotei bastante, fiz bastante anotações aqui da fala dela. E o conteúdo ele é reduzido nesse contexto. Então, as crianças produzem mais, né? A tal da aprendizagem ativa. Então, as crianças sempre produzem mais, né? Cultura de inovação. Então, sempre, o que eu ouvi também do ministro é que a gente tem que sempre continuar com essa postura de aprendiz, sempre aprender a aprender e reaprender. Então, essa cultura de inovação faz parte também do DNA finlandês.
E, por fim, aqui, a formação do professor, né? Isso também é chave para essa revolução que a Finlândia vem implantando na educação. Nas universidades, vocês estiveram lá, em algumas universidades tem escolas, né? E os professores fazem o clinical practice, né? Eles têm um período de estágio dentro de uma escola, antes de fato, ir para lecionar para as escolas nos seus bairros, nas comunidades. Eles têm um período importante de preparação, né? Que é similar à residência dos médicos, né? Então, por fim, aqui, concluindo, essa abordagem holística. Então, quando a Sana também falou sobre parents, sobre olhar de uma forma mais holística, fazer um trabalho com os pais, atuar junto à formação do professor, e esse trinômio, né, e oferecer um ensino de excelência para o aluno. Então, isso envolve psicologia, saúde mental, né, a saúde como um todo, nutrição. Então, o wellness, o bem-estar é parte do modelo, né? Então, tudo isso embala, e o ambiente, que precisa ser um environment inspiring, um inspiring environment, precisa ser inspirador, né? Precisa ser um ambiente que favoreça essa aprendizagem criativa, esse desenvolvimento de habilidades que são fundamentais para a educação do século XXI. Tudo bem até aqui, pessoal? Vou seguindo aqui. Bom, esse é o institucional, né, onde a Sana conta um pouquinho, resume um pouco sobre a Fun Academy. Hi, I'm Sanna. I am the CEO of Fun Academy and one of the co-founders. Fun Academy is a company that focuses on fun learning, and fun learning for us is a global issue. We have fun learning educators and ambassadors already in China, Singapore, Hong Kong, Brazil, the United States, Emirates, Finland, going to Africa next. The idea is that we together in this international network work toward rethinking, reimagining, recreating and re-executing the future of education. So what we at Fun Academy are looking at is a solution with the important value set of equity and equality, making sure that every child in the world has access to some part, some piece of high quality fun learning. Hi. Tudo começou com a Rovio, né? A Rovio, ela lançou um sistema educacional, o Angry Birds Playground, para atender crianças de 3 a 6 anos. E a Fun Academy é uma spin-off desse projeto da Rovio, né? Foi quando a Sana, que já atuava na área de educação, com conteúdo, como publisher, ela migrou para a Rovio, e nessa época ela começou a perceber a questão da gamificação, como isso poderia ser linkado com os processos cognitivos, né? E desenvolveu o Fun Learning Educator Program, que é um programa de capacitação de professores, e começou a levar um pouco desse Finish Way para 12 países, né? Esse processo, esse Fun Academy, esse jeito fun de ensinar para 12 países, né? Começando com core sempre no segmento infantil. E aí, pessoal, esse processo foi ganhando corpo, musculatura. Na China e no Vietnã, eles expandiram para o modelo de escola. Então, foram os primeiros países que, de fato, converteram a educação, né, o seu método, o seu sistema, para a marca Fun Academy. E aqui no Brasil, foi a Fun que desenvolveu o Kindergarten da Concept. Então, do grupo SEB, isso foi em 2016, né? E a gente inaugura nosso projeto é inaugurar já a primeira escola, a Fun Academy no Brasil, já em 2023, e aí sim, pilotar, desenvolver bem formar os professores, criar de fato uma unidade singular,
e posteriormente, escolher os nossos parceiros, né? Nosso projeto é levar a FAM para 50 regiões do país, então, escolher bem os nossos parceiros, e que eles tenham esse DNA, né? Que learning is fun when you love what you do. Eles tenham esse DNA da FAM, de fato, a gente consiga entender que eles amam aquilo que eles fazem, porque é isso que, de fato, faz a diferença nas escolas. E o objetivo principal nesse processo de crescimento é escolher o franqueado ideal, o parceiro ideal, para o lugar certo e no momento certo, né? Nessa foto aqui, eu estava no Educo, no Nordeste, discutindo, né, com outros educadores, então sempre troquei muito, sempre busquei estar sempre aprendendo, né? Aqui um pouco do que aconteceu em 2016, quando o Grupo SEB assinou o primeiro acordo com a FAM para desenvolver o Kindergarten da Concept. Os principais países, então, tem uma atuação nos Estados Unidos, tem uma atuação na própria Europa, Ásia, né? Então, está cada vez mais crescendo com esse approach global, mas respeitando as culturas, né? Respeitando as diferentes realidades, que é o local adaptation. Então, isso é super importante. Para isso acontecer, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a FAM, né, desenvolveu parceiros importantes, Universidade de Helsinki, Universidade de Beijing, na China, né, a Agência Nacional de Educação, né, eles estão muito próximos com a Agência Nacional, então aí tem parceiros, a própria Rovio, obviamente, então isso de fato nos traz bastante colchão. E o modelo no Brasil, como eu disse anteriormente, são 50 escolas até 2027, né? Então a gente começa, né, a dar uma atenção maior para o Brasil e a sequência natural a partir para a América do Sul. No Brasil, a gente está buscando 15 mil alunos, infantil e Fundi 1 inicialmente, esse é o objetivo, e chegar a um faturamento de mais de 500 milhões. Né? Então, são os planos para o Brasil. A gente tem uma estratégia, né, já definida de expansão, olhando para 3 grandes blocos, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, como blocos prioritários, seguidos do Nordeste e Norte. Então, isso, obviamente, assim, tudo é feito para que a gente possa dar o suporte necessário, trazer os treinadores finlandeses para o Brasil com regularidade, ter um quality assurance, ter um programa de qualidade assegurada, né? Então toda a estratégia de expansão está sendo pensada em prol de um ensino de excelência. E o Game On, né? A gente já tá com um processo já começou a olhar para uma área aqui na Zona Norte de São Paulo, inclusive a Cláudia está aqui presente, né? Ficou quase 2 anos procurando um lugar, era o sonho dela desenvolver uma escola, né? Ela é pedagoga, está aqui assistindo aqui conosco. Obrigado, viu, Cláudia, por participar, né? E já começou, inclusive, com after school, né? Já começou, inclusive, uma fase inicial, né? Num imóvel que ela alugou, já com o processo de after school. Em seguida, a gente começa com uma reforma, está buscando aí um parceiro para dar sequência nesse projeto. E o que é, resumidamente, o modelo? Tá? Aqui são fotos da unidade da China, de Beijing. Toda a franquia, todo modelo tem uma taxa inicial, né, de 25 mil euros. Tem uma montagem que é importante, um capital de instalação que vai girar em torno de 1,5 milhão para 600 metros quadrados de escola, né? A gente prevê 250 mil de capital de giro, royalties R$1.000 fixo, né? E taxa de propaganda 2% do faturamento bruto. Esse é o imóvel que a Cláudia alugou, então foi muito bem escolhido, e eu aprovei a localização com base em métricas que amplamente já estudadas, né? Então foram quase 4 anos fazendo isso. Então as principais premissas, né, para a localização, os principais critérios para a localização de uma escola, a gente aprendeu, né, ao longo desse tempo. Então, resumidamente, é uma escola contemporânea, essa tem 600 metros quadrados, ela é bilíngue, finlandesa,
inspirada pela Finlândia, e tem ela tem capacidade para 120 alunos. E do lado esquerdo, vocês já enxergam a foto da unidade que converteu a marca para a Fun Academy na China, né? Então, super legal, fachada bacana. Então, a gente vai buscar, obviamente, ter um ambiente inspirador. Então, a gente está potencialmente olhando para essa localização, né? E concatenando um parceiro para dar sequência e viabilizar a construção da escola. Quando a gente olha para uma escola, para a localização, a gente olha para a área de influência. Então, e inclusive os competidores, né? Quem são as escolas que estão no entorno. Nesse caso, a gente está, obviamente, na melhor localização da Zona Norte de São Paulo. Quando a gente fala de nosso público prioritário, é o público A1, A2 e B1, famílias que têm uma renda acima de 12 mil reais até 29 mil reais, que são segundo a classificação do IBGE. E aí a gente tem um share de captura que diz se é viável ou não essa área de influência. E a gente sabe, né, olhando para fatos e dados, isso não é achismo, a gente sabe, olhando para o endereço dos alunos, qual que é a distância máxima que ele está disposto a percorrer, e qual que é a isócrona, que é o tempo máximo que o pai está disposto a percorrer para levar, a despender para levar o seu filho para a escola. Então, tudo isso foi estudado. Então, essa é uma área com grandes competidores que estão chegando. Quando a gente olha para a área de influência primária e secundária, tem mais de 6 mil alunos em potencial, né? E eu preciso capturar 120. Então, para esse caso, eu trouxe esse exemplo para vocês de como a gente faz um estudo de área de influência, né? Olhando para dados, né? Sempre os dados norteando as nossas decisões. Foi com base nisso que a gente está olhando para essa primeira localização em potencial, né? Quando a gente fala de ticket médio, né, mensalidade, a gente está falando de algo em torno de R$ 2.900, né? Ela vai se posicionar em alguns lugares um pouco acima ou um pouco abaixo da Mapleberry. Ela entrega uma proposta bilíngue e finlandesa, né? E para esse caso, a gente estima, para esse caso dessa unidade da Zona Norte, que a gente está olhando como potencial início, a gente está estimando quase R$ 1.800.000 de investimento, né? Aí compondo tudo, taxa de franquia, investimento em obras, né? Que todos aqui são educadores, sabem que educador ele é ao mesmo tempo construtor, né? Porque a escola nunca para de reformar, nunca para de reinvestir na escola, né? E eu costumo dizer que as escolas elas têm que ter um padrão de limpeza e conservação similar a de um hospital. Então, sempre de excelência, para garantir a integridade física da criança, para garantir segurança, tudo que já foi falado, né? E aí, nesse contexto, nesse cenário aqui, eu estou considerando aqui, vocês olham no quadrinho de premissas, um crescimento em número de alunos bem conservador, né? De começar com 18 alunos, no meio do ano tem em torno de 31 alunos, e no final do ano, final do ano, início do ano 2, 37 alunos, né? Então, isso é muito conservador. Normalmente, assim, a gente faz um planejamento para largar com 30, 35 alunos, 2, 3 turmas, né? Então, esse cenário a gente sempre busca algo olhando uma realidade mais pessimista. E mesmo para esse cenário, uma realidade mais pessimista em relação à curva de crescimento de alunos, eu tenho um retorno, né, rápido, né, de 31 meses. Uma lucratividade alta, né? E aqui um resumo do que acontece com esse modelo. Ela vai faturar, tem uma receita bruta acima de 4 milhões e um ROI, né, que vai ser em torno de 5%, 5,5%. Então, o ROI, olhando para o cenário hoje, olhando como numa perspectiva de negócios, educação ela tem propósito, tem, obviamente, um significado nobre,
mas ela tem que se pagar, ela tem que gerar receita, ela tem que gerar recursos para o mantenedor, né? Então, e ela tem um retorno importante, né, esse modelo. Então, acima de 5% na média que a gente espera. Então, investiu, em suma, né, ele investe 1,5 milhão e tem 50K, 70K de resultado, fatura 250 mil, a margem líquida de 25%. Né? Então, esse é a rentabilidade acima de 2,5% no cenário conservador. Né? A gente estava mostrando aqui no chart anterior, acima de 5%. Né? E aí, falando sobre o Digital Learning, esse lado esse DNA, a Fun Academy, esse DNA importante que vem da Rovio, né? A Fun começou a desenvolver um campus, isso é super legal esse material, porque eu chamo de metaverso, não é um metaverso, é uma analogia aqui, está super estranha, entre aspas. Eles estão sempre buscando ferramentas para dialogar com pais, com alunos, com professores, como meio, né? Não como simplesmente ter a tecnologia ali, mas tem que ter um significado, tá? E aí entram a gamificação, os games, histórias, question cards, e-books, atividades, tem bastante, apesar do currículo, né? O currículo vai estar, o conteúdo, a gente tem disponível conteúdos, atividades, né? Mas não é objetivo empurrar isso para as escolas, isso tem que ser construído em conjunto. Aqui alguns exemplos de question cards, né, dentro dessa ideia do Acquired Based Learning. Aplicativos para os filhos, aqui o Interactive Learning Assistant, então a tela também ela é utilizada dentro de um contexto. Tem Machine Learning aqui, então as atividades se adaptam de acordo com o nível da criança, pode ser usado em vários tipos de dispositivos, então tem já atividades digitais inteligentes, né, que tem um algoritmo rodando para se adequar ao nível das crianças. Para os pais também, os pais precisam de ajuda, tem um trabalho importante sendo feito na Ucrânia, junto com o ministro, né, de lá, para apoiar os pais nesse momento de guerra, de crise, né? Então, histórias, atividades, então, isso ajuda, né, para os pais estarem conectados, terem engajamento com o processo de crescimento da criança, né? O storytelling, a criatividade desse contexto, né, de desenvolver a criatividade, e o storytelling, ele desenvolve uma das habilidades principais do século XXI, que é a comunicação. A Unesco fala sobre os 4 Cs: Creativity, Curiosity, Collaboration, Critical Thinking. Então, são os 4 Cs, as habilidades essenciais, né, as principais habilidades. E a comunicação é uma delas, e o storytelling, nesse contexto, ajuda demais a apoiar a criança para ela ensinar o coleguinha, é o peer-to-peer, né? Quando eu ensino, eu aprendo muito mais do que, obviamente, estar numa posição passiva como espectador. Então, sempre esse fun way to learn vai de encontro a uma abordagem muito mais ativa, né? E why not together? Por que não juntos? A gente está considerando nesse momento um modelo de co-branding, de atuar junto com a escola, capacitar fortemente os professores, levar o nosso DNA digital, trabalhar fortemente no kindergarten e para depois dar o segundo passo para o Fund 1. Né? Então, por isso, esse convite para vocês, por intermédio da Umos. Então, why not together? Né? Começar esse processo juntos. Será feito, tudo vai ser feito tudo com muita qualidade, né? Com muita responsabilidade, e eu tenho certeza que essa conexão Finlândia-Brasil vai dar muito certo. E, por fim, a mensagem aqui para vocês acreditarem, né, cada vez mais na educação, né? Então, eu acho importante, assim, trazer essa mensagem de a motivação, o amor, né, pela educação tem que estar latente, tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Então,
acredite na educação do Brasil, né? A gente precisa de lideranças, né, no Brasil para transformar a educação. A Maple Bear foi um vetor de crescimento para o bilinguismo, isso já está reverberando no ensino público. No Maranhão foi inaugurada escola pública bilíngue, isso começou a chacoalhar mercados, vieram novos players, isso foi muito positivo. A FAM tem esse papel de trazer um ensino contemporâneo e de vanguarda para transformar e ajudar a sociedade no Brasil, né? Como aconteceu lá, é possível, desde que todos nós estejamos fortemente engajados e acreditando, né, no potencial que é nessa ferramenta que a gente tem nas mãos. Agradecer a todos aqui, queria agradecer novamente, e aí, por fim, deixar o convite, né, qual que é o próximo passo agora? As escolas que têm interesse em conhecer com mais profundidade esse modelo, né, de parceria, aqui tem os meus contatos, né, e aí a gente marca posteriormente reuniões individuais e começa esse processo, né, junto com a Sana, lá na Finlândia, para estabelecermos as parcerias iniciais. Deixa eu interromper aqui a nossa apresentação. O pessoal fica à vontade para dar print screen, para anotar, tá bom? Dúvidas? Questions? Final questions? E queria, pessoal, agora que eu notei, a Juliana entrou Juliana é nossa... Ela é superintendente do Banco Safra, então já a gente conversou ontem, tá uma parceira, já se colocou à disposição para apoiar, né, financeiramente os nossos possíveis parceiros. Então, Juliana, obrigado pela sua presença, né? Então, obrigada, estou super à disposição, tenho certeza que vai ser um enorme sucesso e vai ser uma honra fazer parte dessa história com vocês. Muito obrigado, maravilha, vai ser uma honra aí ter um parceiro tão forte, né? Então, como o Banco Safra com a gente nessa empreitada. Então, a gente está cada vez mais se cercando das pessoas certas, dos parceiros certos. Começou com a Sana, né? E aqui no Brasil a gente está desenvolvendo. Obrigado, viu, Juliana, pela presença. Alguma dúvida, turma, né? Aqui, para a gente concluir, alguma pergunta em relação ao conteúdo que foi apresentado para mim, para a Sana? Por favor, fiquem à vontade aí para expor, senão a gente conclui aqui nosso encontro. Adriano, eu sou Mônica. Tem padrão para essa metragem da escola? Essa metragem é um padrão? É fixo? Ou pode variar? Obrigado pela pergunta, Mônica. Não é um padrão, né? Esses 600 metros que eu citei é o mínimo prédio viável, né? Para começarmos com 4 salas e uma sala multiuso. Então, a ideia, eu trouxe esse exemplo porque ele se encaixa perfeitamente como mínimo produto, o MVP, né, que normalmente a gente fala. Menor que isso já não começa a fazer sentido, tá? E agora, o que escolas maiores fazem, quando uma escola já tem um espaço mais amplo, ela deixa segundo andar ou uma parte na casca, ela começa com o infantil, e à medida que as turmas vão se formando, ela tem um tempo mais rápido para reforma, para construir as demais salas. Então, normalmente a gente deixa uma parte na casca já pronta para um crescimento, né? E a gente sabe que escola nunca para, né? Então, sempre tem, o mantenedor tem um período curto, normalmente em julho, dezembro e janeiro, para fazer as reformas. Então, respondendo a sua pergunta, não é um padrão, a gente pode ter escolas maiores, mas não menor que isso. Tá ok, obrigada. Imagina. Também tem uma pergunta. Vocês têm planos para o Fundamental 2 e o ensino médio, ou vocês pretendem parar no Fundamental 1? Excelente, Kelly. A princípio, a ideia é se tornar, assim, a FAM é especialista em kindergarten. Nosso objetivo no Brasil
sermos a melhor solução específica para o infantil e Fundo 1. A princípio, esse é o nosso objetivo. E aí, a continuidade vai se dar através de parcerias. Eu conheci muitos modelos nesse sentido no Brasil, citando, por exemplo, a unidade da Vila Olímpia, da Maple Bear. Ela é especialista ela atua especificamente no Kindergarten e no Fundo 1, e tem uma parceria com o Bandeirantes, né? Então, mas ela é muito boa no que ela faz, é isso que, para mim, que chama atenção. Então, o nosso objetivo é sermos especialistas na fase que é mais importante, né? E consolidar parcerias com outras instituições. E aí, Kelly, a FAN, ela pode atuar como um polo importante de captura para escolas que já oferecem o Fundo 2 e a High School. Então, ela é importante por quê? Porque eu consigo ter uma força enorme para capturar na base, né? Que é onde as coisas acontecem, né? Esse trabalho, porque a criança dificilmente sai da instituição. Depois que ela entra, e os pais geram engajamento, se conectam e aderem à cultura da escola, dificilmente ela sai. Então, quanto mais cedo a gente investir numa entrega, né, de excelência, melhor. Por isso que uma das assinaturas é The Best Start for Your Child in Life, que é como normalmente a FAN assina, né? É o melhor começo, né? Então, é isso que a gente quer oferecer, até os 10 aninhos. Então, tá bom? Tá joia, muito obrigada. Imagina. Perguntas? Sônia, quer encerrar aqui e fazer as considerações finais? Bom, então, gostaria de agradecer imensamente aí a presença de vocês, pessoal. Agradecer ao Adriano por fazer essa explanação, por trazer, né, essa escola aqui para o Brasil. E gostaria de agradecer também a Sana. Thank you very much, Sana. E outros, para a continuidade, né, de outras dúvidas, entre em contato, então, com o Adriano, ou aqui com a Umos, para que possamos, então, sanar outros esclarecimentos que vocês desejarem, ok? Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês e espero vê-los em breve. Obrigado, pessoal. Thank you, Sana. Thank you all. Thank you, Sônia. Obrigada.